Fala, meus queridos, voltamos para a parte 2 desta videoaula, onde nós estamos falando acerca de Jeremias. Não irei enrolar, não irei me prolongar, mas seremos direto. Estamos falando sobre Jeremias, essa imagem ilustrativa, que está atrás de mim. Leva-se a imagem do profeta Jeremias, e é justamente dele que eu quero estar falando aqui nessa hora. É justamente dele que eu vou estar falando aqui nesse momento. A saber, quando nós já estávamos falando lá no primeiro vídeo, onde Jeremias ele vem de uma linhagem sacerdotal. A saber que todos aqueles que vinham da linhagem sacerdotal, por muitas das vezes, em muitas ocasiões, esperava-se que aquele que era filho de um sacerdote fosse o sacerdote ou um sumo sacerdote também. Mas só que Deus, ele sabe a quem escolhe. Deus, ele sabe a quem ele vocaciona. O primeiro capítulo de Jeremias vai dizer que foi Deus que ungiu Jeremias como um profeta, que foi Deus que ungiu Jeremias, foi Deus que escolheu Jeremias, foi Deus que fez a chamada, foi Deus que, aleluia, separou. E a Bíblia vai dizer que as nações, é isso mesmo, Deus o tinha dado como profeta. O cargo de profeta naquela época não era nada fácil. Por quê? Os sacerdotes, eles cuidavam do templo, cuidavam das ofertas, cuidavam de prestar o culto dentro do templo. Ou seja, eles levavam o povo até Deus. Um cargo de um sumo sacerdote, era levar aquilo que o povo trazia para Deus. Só que o cargo de um profeta, guarde isso aqui, o cargo de um profeta, a chamada de um profeta, era justamente Deus trazendo para o povo. Você está entendendo a diferença? O sumo sacerdote ou sacerdote, eles levavam do povo para Deus, ou em busca de perdão, em busca das bênçãos, Só que o cargo do profeta era difícil, era estreito, pode-se dizer assim, porque era a vontade de Deus trazida, Era a vontade de Deus que vinha, era o que Deus queria para o povo. E é por isso que quando você lê, quando você estuda o livro de Jeremias, você vai ver que Jeremias não é um homem bem aceito. A começar pela sua casa, a começar pela sua família. A nação toda rejeitou Jeremias. Todos haviam virado as costas para Jeremias. Mas não era Jeremias, era o que Jeremias trazia. Era o conteúdo que Jeremias trazia. Era a mensagem que Jeremias trazia. Era o peso da palavra. A Bíblia vai dizer que Jeremias profetizava e eles não ouviam. Era repreensões. Por quê? Desde a época do rei Josias, a saber, um rei que trouxe uma reforma, a saber que houve um avivamento naquela época. Mas quando o rei Josias ele vem a falecer, a passar para os seus filhos, a saber, até Joaquim, a Zedequias, aos seus filhos, as coisas tomam outra forma. O governo toma outro rumo. É por onde agora Deus vai levantar Jeremias como um muro de ferro. Você vai ver Deus encorajando Jeremias no capítulo 1, versículo 19. O primeiro contato que Deus ele tem com Jeremias. Você vê que quando Jeremias ele se sente inferior, ele diz, eu não passo de uma criança, eu nem bem sei falar. Eu sou uma criança. Mas o Senhor disse, olha Jeremias, as minhas palavras eu coloco na tua boca. E tudo quanto eu te mandar falar, tu vai falar. Você pode dar um glória para Deus aí? Tudo quanto o Senhor mandar você falar, você vai falar. E foi isso que Jeremias estava fazendo. Ele estava se esforçando ao máximo, para estar transmitindo a palavra de Deus, para estar fazendo a vontade de Deus, assumindo a sua vocação como um profeta, como um servo, como um escolhido, não como um homem covarde, mas como um homem valente e valoroso, pronto a fazer a vontade de Deus. Que você possa fazer essa mesma vontade, ou seja, que venhamos nos esforçar para fazer a vontade de Deus. Eu te espero na terceira videoaula. Essa é a segunda, vamos para